aqui diz assim, igreja: e isso digo, vírgula, conhecendo o tempo, vírgula de novo, que já é a hora de despertarmos do sono, vírgula, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Você não, eu peço a toda a sua atenção. Antes de eu começar a ministrar, eu queria contar uma experiência que eu tive, só para reformular aqui a fé no seu coração. No ano de 1994, eu congregava na Assembleia de Deus Tempo Central, em Maracanaú. Eu congregava na rua 51 do Gereissati 2. E lá nós tínhamos uma oração, e aquela oração passou a ser uma oração conhecida em todo aquele local, toda aquela região. E eu estava orando a Deus, igreja, junto com os irmãos. Você sabe que quando nós oramos, não que seja bíblico, mas a gente fecha os olhos para orar, não é isso? Todos os crentes de olhos fechados, todo mundo orando, e eu orando também pelos irmãos. E de repente, uma janela se abriu aqui. E eu, com os olhos fechados, comecei a contemplar o mar. Apresentou aquele mar na minha frente. Se abriu uma outra janela, e eu podia ver o mar de um lado para o outro. Aquele mar, com o sol dando nas águas, com todo o seu esplendor, brilhava. Aí eu parei de argumentar com Deus na oração e comecei a dizer: Senhor, obrigado, o Senhor me trouxe aqui na beira da praia, para me ver o mar. E eu olhando, não tive resposta, e eu continuando falando com Deus e vendo o mar na minha frente. Deus me levou mais para perto, e quando eu cheguei mais perto, eu olhando, eu percebi que não era mar. E sim, era o mar, mas era um mar de cristal. Era aquela quadra de cristal, meus irmãos, que não tinha fim. Eu olhava para lá e eu vi o azul do céu emendar com a quadra. Olhava para lá do mesmo jeito, para lá do mesmo jeito. E eu olhando, e até então em silêncio, não ouvi nada. Aí de repente bradou uma voz do céu, falou comigo e disse assim: o que tu estás vendo é o lugar, e já está preparado. Quando eu tirar a minha igreja da terra, ela vai pousar aqui. Atrás de mim estava o trono, mas não foi permitido eu ver o trono. Apenas o lugar onde a igreja vai pousar quando subir no arrebatamento. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre esse acontecimento. No ano de 1992, eu congregava em Fortaleza, no Mudubim. Meu pastor era o pastor João Gonçalves. Ele era evangelista, mas era nosso pastor na época. E nós tivemos um culto de sexta-feira, um culto de doutrina, um culto maravilhoso. E eu fui para casa, emocionado, cheio de alegria com a minha esposa, só tinha um filho na época. E quando eu cheguei em casa, eu me pus de joelho orar, agradecendo a Deus. Senhor, obrigado, eu senti tua presença no culto. E quando eu estava agradecendo a Deus, a minha visão foi aberta, E eu contemplei uma cidade. Aquela cidade, meus irmãos, estava com as portas e janelas fechadas nas casas. Uma rua da cidade. Todas as portas fechadas e janelas fechadas. Não tinha ninguém, mas ninguém. Mas em tração de segundo, apresentou na minha frente uma multidão de pessoas esqueléticas. Todas elas de costa para mim. Não dava para ver a face, o rosto de ninguém. E de repente aquela multidão de pessoas esqueléticas, ela vai se direcionando às casas, batendo nas portas. E eu vi quando algumas portas se abriram, começou a dialogar com aquele homem esquelético. E aquele homem da casa olhava da cabeça aos pés, olhando para aquela pessoa, e de repente fechava a porta na cara deles. E eu entendia que aquele povo uns estavam pedindo um local naquela casa para dormir, outros estavam pedindo comida, outros estavam pedindo água, e simplesmente a porta se fechava para eles. Ninguém entendia. De repente, abriu
uma outra rua daquela cidade, e eu vi os ônibus. No ano de 1992, os ônibus tinham 2 trocadores, o motorista e 2 trocadores. E eu vi agora o motorista e não tinha nenhum trocador. Eu vi que as pessoas entravam no ônibus, e na hora que entrava, o motorista falou assim, vocês têm um número? E eu vi quando aquelas pessoas simplesmente baixou a cabeça, saiu de dentro do ônibus, e o ônibus foi embora, só ficaram lá. Abriu-se o outro lado da visão, e eu vi uma outra rua, e nessa rua havia várias casas. E tinha uma cadeira, obrigaram o rapaz a sentar em cima da cadeira, de mão amarrada para trás, e eu vi outra pessoa quando vinha com ferro, e colocava assim na visão, cegando aquela pessoa. A visão me encerrou, e eu passei a contar essa visão da Assembleia de Deus. Estou falando de experiência do ano de 1992. Nessa época nós pregamos tanto, mas tanto, em relação ao arrebatamento, que os cristãos dormiam numa expectativa tão grande. Mesmo que o irmão que ele estava deitado, dormindo, o irmão dele também estava com ele lá, e de repente o irmão saiu de madrugada assim, foi lá no banheiro, e quando o outro irmão se acordou, que viu a chinela, ficou desesperado, pensando que o irmão havia sido arrebatado. Então o arrebatamento, nessa época, estava impregnado na mente dos cristãos. Depois, os pregadores pararam de pregar arrebatamento. Quem mais pregava arrebatamento na Assembleia de Deus Tempo Central era eu, Napoleão Falcão, e tinha mais outros pastores que pregavam. Depois, pararam de pregar arrebatamento. E eu queria falar um pouquinho nessa noite para vocês sobre arrebatamento. E contar para vocês qual a igreja que fará parte desse arrebatamento. Amém? Quem veio aqui nessa noite para ouvir o Evangelho? O texto que eu apresentei para vocês, Paulo disse que a salvação está mais perto de nós de que quando nós aceitamos a fé. Agora, eu quero que você veja o sentido glorioso dessa fé que foi colocada em nós por Deus, e quem de fato tem essa fé. Quando você pega Judas, que só tem um capítulo, irmãos, capítulo 1, versículo 3, Judas diz que a fé foi dada ao santo. Já em Romanos capítulo 10, 17, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você para ouvir a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, então nesse momento, Deus pode dar a você a fé. Que fé é essa, pastor? A carta aos Hebreus 11, verso 1, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, a fé é uma certeza, é uma segurança que arde a cada dia em nossos corações. Quem entendeu, diga amém. Olha para você. Você tem essa fé? Dá uma espiada.